Com alegria que nós, mais uma vez, nos dirigimos aos nossos irmãos e irmãs e queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos hoje juntos estudarmos o Evangelho, a palavra do Senhor e falar sobre o tema Os Inimigos do Evangelho. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 1, e nós gostaríamos de ler do verso 6 ao verso 11, onde está escrito: Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão de que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja anátema ou seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Pois será que eu procuro agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens. Meus queridos irmãos, assim como nós terminamos de ler, esta carta transmite a perplexidade do apóstolo Paulo ao descobrir que na igreja da Galácia, que fora uma igreja plantada por ele, fora uma igreja em que ele pregou ali o evangelho no seu início, esta igreja que recebeu o evangelho da graça, pregado por ninguém menos que o apóstolo Paulo, rapidamente desviou-se do evangelho da graça para um outro evangelho. Perceba que no verso 6 ele escreve perplexo: estou admirado que vocês se desviaram tão depressa daquele que vos chamou, da graça de Cristo, para um outro evangelho. Ele usa o verbo grego allos para se dirigir ao outro evangelho. Allos é um evangelho de uma origem diferente. Allos é uma palavra que expressa uma outra espécie, algo de uma outra espécie. Então Paulo estava dizendo a eles que o evangelho que eles estavam vivendo agora, e que ele era completamente diferente daquele evangelho que eles receberam do apóstolo Paulo. E que evangelho era esse que os Gálatas receberam? Houve ali o sincretismo, a mistura de crenças entre evangelho e judaísmo. E essa foi a causa pela qual esta carta aos Gálatas foi escrita. Paulo ainda fala de homens que queriam perverter o evangelho de Cristo. E ele os adverte dizendo que se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um outro evangelho, um evangelho diferente daqueles que já vos pregamos, ele seja maldito. O que Paulo estava dizendo aqui no verso 8? Muita gente distorce isso aqui. Porque às vezes a pessoa está numa igreja que prega um evangelho distorcido, e as pessoas naquela igreja dizem: olha, agora você não pode pregar um outro evangelho, você tem que pregar esse que você ouviu. Não é isso que esse texto está comunicando. Ele está comunicando que se agora alguém prega um evangelho diferente do que o evangelho da graça de Deus, que foi o evangelho que Paulo pregou, este seja maldito. Se é o evangelho diferente, se não é o evangelho da cruz que seja pregado, este pregador é maldito. E Paulo chama este outro evangelho de um evangelho diferente, de um evangelho pervertido, de outro evangelho e ainda de um evangelho segundo os homens. Nós percebemos que o evangelho da graça pode rapidamente, facilmente se transformar em outra coisa. E este é um perigo real, concreto, e que todos nós corremos. E por que isso acontece? Porque o evangelho tem inimigos. E nós precisamos entender quais são os inimigos do evangelho. A primeira coisa a se fazer é nós compreendermos o que significa evangelho.
A própria palavra evangelho comunica boa notícia. Ou seja, o que é o evangelho? Evangelho é uma boa notícia. E é uma boa notícia que não diz respeito ao que eu faço para me salvar, mas é a comunicação feita pelo próprio Deus, em como Ele agiu, enviando o seu Filho para numa cruz morrer para me perdoar. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é a comunicação de como e quando Deus amou o mundo. As pessoas têm uma visão equivocada que Deus amou o mundo em um momento específico e de uma forma específica. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho, a boa notícia do Evangelho, mostra uma ação de Deus ao enviar seu Filho à cruz, para morrer substitutivamente e com seu sangue perdoar pecadores. O Evangelho comunica a ação do Filho, essa é a boa notícia, que me substituiu voluntariamente, num julgamento, numa condenação, em açoites, na angústia, em beber um cálice que era meu, em uma vergonha pública que eu merecia. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho comunica que a obra da redenção, a salvação de pecadores, é uma obra absolutamente concluída no Calvário. Meu amado irmão, abra comigo o Evangelho de João, capítulo 19 e verso 30. Nós queremos ler com muita reverência este versículo, porque ele é o auge da fé cristã. Aqui está a garantia da salvação de pecadores. Leia comigo João capítulo 19, verso 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós nos acostumamos com verdades assim, mas aqui está o preço, a consumação da obra da salvação. O Evangelho nada mais é do que a boa notícia que Cristo consumou na cruz esta obra. O preço incalculável pela salvação da alma de um pecador já está pago. O castigo que o pecador merece por seus pecados já foi punido em Jesus. A condenação do pecador já foi cumprida em Jesus. A justiça de Deus já foi satisfeita em Jesus. O perdão já nos foi dado por meio dele. E a justificação já foi declarada por meio dele. Está consumado. Significa isso. Tudo está pronto, acabado, pago e concluído. Não se pode tirar ou acrescentar nada do que Cristo proveu naquela rude cruz. Esta é a boa notícia do Evangelho. Não há mais nada que nós possamos fazer para nos salvar. Nós apenas precisamos crer. Quem crer será salvo. Não é isso que o Evangelho comunica, mas crer em quê? Em uma obra consumada por Cristo lá na cruz. E ao entender isto, ao entender esta boa notícia, ninguém continuará vivendo como vivera antes, mas será um indivíduo radicalmente transformado. Entender esta boa notícia não é obra do intelecto humano, não é obra dos ouvidos do homem, é obra exclusiva do Espírito Santo, que abre os olhos, que nos faz entender, que nos ilumina, que nos regenera sobrenaturalmente. A boa notícia do Evangelho é: Deus salva pecadores. E não há nada que eu possa fazer para me salvar.
Tudo já foi feito, como nós dissemos aqui e lemos em João 19:30. Jesus proclamou: está pago, tetelestai, está quitado, está consumado, está acabado, esta obra já está concluída. Aquele que o Espírito Santo lhe abre os olhos e a mente para compreender a boa notícia do Evangelho, ele percebe rapidamente que tudo que ele sempre valorizou não passa de esterco. E que tudo que ele sempre desprezou vale mais do que a vida e todas as felicidades e prazeres deste mundo. O Evangelho é extremamente simples. Mas devido à simplicidade do Evangelho, os homens insistem em acrescentar ao Evangelho elementos estranhos a ele. Isso que eu acabei de expor para você é o Evangelho da Graça, que o apóstolo Paulo transmitiu aos Gálatas. Mas o coração do homem é persistente. O coração do homem vive procurando formas de se salvar. E estes são, então, os inimigos do Evangelho. E eu gostaria de falar de pelo menos 6 deles aqui. E para que nós possamos compreender e entender como eu posso centrar a minha vida no Evangelho. O que o Evangelho é, meu querido irmão? A comunicação de como Deus salva pecadores. É a comunicação de que a obra de Cristo está consumada, tudo já está pronto. Ele já morreu por nós. E a alma daqueles que creem nisso já estão salvas. Essa é a boa notícia do Evangelho. Mas devido a esta simplicidade, como eu disse, as igrejas e as religiões insistem em acrescentar coisas ao Evangelho. E estes são, então, os inimigos do Evangelho. E nós vamos tratar um a um aqui, para que nós possamos compreender isso e fugir destes erros e enganos que distorcem e pervertem e tornam o Evangelho da Graça em um outro Evangelho. O primeiro inimigo do Evangelho que nós falaremos é sobre uma aparente tensão entre fé e obras. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 2, verso 14, onde está escrito: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E no verso 17 do mesmo capítulo, Tiago escreve: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A Epístola de Tiago, ela já foi mal interpretada por muita gente. O próprio Lutero a chamou de carta de palha. Por quê? Porque ela mostra, e numa interpretação superficial do texto, aparentemente há uma tensão entre fé e obras. Que eu preciso crer, mas também preciso fazer para ser salvo. Mas não foi isso que Tiago escreveu aqui. Esta fé que produz obras é a fé que justifica o pecador. A fé verdadeira, que é um ato da graça de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versos 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A fé e a graça são dons de Deus. São presentes, dádivas que Deus dá a pecadores, para que nós possamos crer em quê? Na boa notícia do Evangelho. Só que esta fé que Deus nos dá por sua graça soberana, ela é uma fé que não permanece sozinha. Ela produz no homem mudanças radicais. E essas mudanças produzem resultados, que são chamados aqui por Tiago de obras. Precisamos entender que a fé não trabalha sozinha. Ninguém que tem esta fé verdadeira, que é dom de Deus, permanecerá sem fazer nada. Esta fé irá motivá-lo e levá-lo a realizar as obras que estão descritas na Bíblia. Mas ele não fará estas obras para ser salvo. Ele fará essas obras porque ele já foi salvo. Se nós confundirmos fé e obra,
porque é isso que a maioria das pessoas entendem. Eu creio, mas eu tenho que fazer por onde eu seja salvo. O que isso faz do Evangelho? Transforma o Evangelho num tipo de salvação pelas obras, o que não tem a menor fundamentação bíblica. O verdadeiro Evangelho vai nos levar às obras, mas de modo algum, estas boas obras serão motivo de nós sermos salvos. Boas obras não abrem para nós o caminho da salvação. Boas obras meramente evidenciam que nós estamos já no caminho da salvação. Fé e obras jamais podem ser confundidas uma com a outra, nem mesmo separadas. A pessoa que recebeu a fé, ela será transformada. O coração será regenerado. A mente será transformada. E isso irá se externar em atos de fé. É disso que Tiago está falando. Uma fé, a pessoa diz que tem fé, mas não existe, esta fé não produz nada nele, nenhuma transformação, nenhum ato. Essa fé é falsa. É disso que Tiago trata na sua carta. E como nós dissemos anteriormente, a fé no Evangelho nos conduz a uma mudança radical de vida, que evidenciará que a salvação é genuína. E essa salvação está baseada na minha fé, em uma obra concluída por Cristo no Calvário. Por quê? Porque eu ouvi a boa notícia do Evangelho. Tetelestai, já está pago, está consumado, e Cristo consuma a obra e morre ali em meu lugar, e não há mais nada que eu faça para me salvar. Deus me dá por sua graça, Deus me abre os olhos, o Espírito Santo me regenera, me acrescenta a fé, e então eu creio e eu estou salvo. E se realmente eu estou salvo, e se realmente a minha conversão é verdadeira, ela irá manifestar estas obras que são bíblicas e que estão descritas na palavra de Deus. Esse é o primeiro inimigo. Uma aparente tensão entre fé e obras. Salvação é pela fé na obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. A segunda confusão que ocorre, o segundo inimigo do Evangelho, é uma confusão entre os resultados do Evangelho e a boa notícia do Evangelho. Abra comigo, Lucas capítulo 9, verso 6, que diz assim: E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Eis aqui um versículo que distingue Evangelho e resultados. Eles saíram anunciando o Evangelho. E o que é Evangelho? Uma boa notícia. Uma obra foi consumada na cruz do Calvário. E assim, da mesma forma como fé e obras não podem ser separadas nem confundidas, os resultados que o Evangelho produz na sua proclamação não podem ser confundidos com a boa notícia do Evangelho. Aqui eles proclamavam o Evangelho e milagres aconteciam. Mas os milagres não são o Evangelho, são o resultado do Evangelho. Um erro que ocorre muitas vezes é que pregadores dizem assim: a boa notícia é que Deus hoje está curando aqui. Isso não é a boa notícia do Evangelho. Esse é só o resultado do Evangelho. Boa notícia é Cristo morreu por mim. Ninguém nunca se converteu por ver milagres. Se milagres e sinais fizessem as pessoas se converter, quando Israel deixou o Egito no Êxodo, o Egito inteiro teria saído junto com eles. Viram muitos sinais. Se milagres convertessem alguém, Pedro não teria negado Jesus, porque Pedro viu muitos milagres. Pedro viu os cegos enxergarem, leprosos serem limpos, viu paralíticos andarem. Pedro viu Jesus andar sobre o mar. Pedro andou sobre o mar. Pedro viu Jesus transfigurado no monte. Pedro viu Lázaro sair da sepultura ao ser chamado por Cristo. Mas nada disso converteu o coração de Pedro. Pouco antes de Jesus ir à cruz,
Jesus se volta para Pedro e diz assim: Pedro, quando tu te converteres, confirma seus irmãos. Perceba, meu querido irmão, que o resultado, que aquilo que o Evangelho produz não salva. O que salva é a boa notícia do Evangelho. As pessoas podem lotar uma igreja com o objetivo de serem curadas ou de verem milagres, mas isso não converte ninguém. Apenas faz da igreja uma casa de shows. As pessoas vão lá para ver um espetáculo e não para ouvir a boa mensagem, a boa notícia do Evangelho. Você percebe que há uma confusão no meio evangélico entre Evangelho e seus resultados. As pessoas acham que o resultado do Evangelho é suficiente, e não é. Os discípulos deixam isso muito claro. O próprio Evangelho faz essa distinção. Eles anunciavam o Evangelho e realizavam curas, mas o que salvava não eram as curas. Muita gente que foi curada por Jesus não foi salva. O que salva o homem é a fé na obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. Se você conseguir entender isso, por obra de Deus, por atuação do Espírito Santo na sua vida, você está a caminho do céu. O terceiro inimigo do Evangelho é supor que o Evangelho é um programa de reabilitação divino. Assim como acontece nos presídios, tentam reabilitar os detentos, oferecendo tratamento psicológico, educação e profissionalização, para que, através de um enorme esforço próprio, um daqueles homens mude. Por incrível que pareça, a igreja evangélica supõe que o Evangelho seja isso. Que o Evangelho seja um modelo de reabilitação, mas não é. Na verdade, o Evangelho ele gera uma transformação radical no homem. Pela graça de Deus, por meio da fé. Por ser pela graça, como Paulo diz em Efésios 2, verso 8, isso já infere que há uma absoluta indignidade da pessoa que recebe. A graça quer dizer isso, é algo imerecido. Ninguém pode se esforçar para obter. É algo dado como uma dádiva, um presente imerecido de Deus. A salvação de uma alma é resultado da cruz, da obra consumada de Cristo na cruz, há 2000 anos atrás. Não é uma salvação obtida por esforço produzido por mim hoje, aqui e agora. É pela fé que Deus me dá para que eu creia naquele sacrifício que ocorreu há 2000 anos atrás. Esse é o terceiro erro que muitas igrejas cometem. Tratam o Evangelho como um bom conselho. Por que bom conselho? Porque se você ler o Evangelho e tentar praticá-lo, você irá fracassar miseravelmente. Porque o Evangelho, o próprio nome já diz, é uma boa notícia que Deus salva pecadores, que o Espírito Santo regenera, sem que você tenha mérito algum, e Deus faz isso por sua graça, para a sua glória. Tertuliano, um dos pais da igreja, fez a seguinte afirmação. Ele disse: assim como Jesus foi crucificado entre dois ladrões, o Evangelho também está crucificado entre dois erros. Quais são esses erros que Tertuliano expõe? O primeiro é legalismo. O que é o legalismo? A palavra legalismo vem do grego nomos, que significa regra de ação. Alguns, ou muitos, confundem legalismo com obediência. Mas o legalismo tem um foco. O foco do legalismo são normas produzidas pelos homens. E obediência é uma coisa totalmente diferente. Obediência tem seu foco na pessoa obedecida. Jesus disse isso em Mateus 7,24. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. O que Jesus disse? Que aquele que ouve as suas palavras não eram ordens impessoais, eram bem pessoais. Se Jesus é o meu Senhor, se Ele me comprou naquela cruz, se a salvação me foi dada por graça de Deus,
toda a minha alegria e prazer será em obedecer ao meu Senhor e Salvador. O legalismo, geralmente, tira você do Evangelho. Você não põe os olhos na Bíblia para cumpri-lo. Simplesmente lhes são dadas ordens, de forma impessoal. O legalismo ainda tira o foco da obediência à pessoa de Jesus e torna o homem obediente aos homens e às normas criadas por ele. O legalismo despreza a graça divina, porque tenta conquistar méritos para ser aceito por Deus. O legalismo tira o foco da obediência ao Evangelho e foca nas normas estabelecidas por essa ou aquela igreja. Muito cuidado com o legalismo, porque ele desvia você da mensagem central do Evangelho, que é a boa notícia da obra que está consumada no Calvário. Uma evidência para que você saiba se você é um crente legalista ou não. Legalismo produz ansiedade, porque o coração legalista, ele jamais descansa na obra de Cristo. A pessoa está sempre preocupada. Será que o tanto que eu oro é suficiente para me salvar? Será que o meu conhecimento bíblico é suficiente para me salvar? Será que a quantidade de cultos que eu vou é suficiente para me salvar? Será que as ofertas que eu dou por aí são suficientes para me salvar? Meu querido irmão, jamais serão. Isso é o próprio legalismo. A sua salvação não está baseada em nada que você faz ou possa fazer. Ela está baseada naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia do Evangelho. Esse é o primeiro ladrão, diz Tertuliano. Qual é o segundo ladrão? Chama-se antinomismo. E essa expressão antinomismo, ela foi uma expressão cunhada por Lutero. Quem eram os antinomistas no tempo de Lutero? Eram pessoas religiosas que afirmavam ter sido salvas, mas que negavam a necessidade de uma vida santa e moralmente correta. Isso é o antinomismo. E se a pessoa não centrar a sua igreja, a sua pregação, a sua fé na boa notícia do Evangelho, você vai cair ou na vala do legalismo ou na vala do antinomismo. E aqui está, Tertuliano nos dá uma clara visão da chave para a compreensão do Evangelho. Nós precisamos separar as coisas. O que é legalismo, o que é antinomismo e o que é Evangelho. Sem enxergarmos esta clara distinção, nós vamos cair no erro dos Gálatas, que é sair da salvação pela graça, de sair da fé simples em Jesus e partir para praticar obras do judaísmo. E Paulo disse que fazer isso torna o Evangelho um outro Evangelho. Se a nossa pregação do Evangelho deixar transparecer, ainda que levemente, que nós precisamos crer e viver corretamente para sermos salvos, você vai se tornar um legalista, ou vai tornar a sua igreja legalista. Se você deixar transparecer que Deus ama e aceita todos que fazem determinada coisa, você vai gerar um povo legalista. Se você ainda deixar transparecer, ainda que levemente, que Deus aceita e ama todos os que têm determinado perfil, você vai levar as pessoas a acreditar numa salvação meritória. E isso desvia o homem da cruz de Cristo. E você pode, talvez, descobrir tarde demais que a sua pregação, ou até mesmo a sua fé, não está transformando e mudando as pessoas. As pessoas ouvem, você já percebeu isso? As pessoas passam anos e anos na igreja, e ao invés de serem conformadas à imagem de Jesus, como Romanos nos diz que o Evangelho transforma o homem, a pessoa continua parecido com Adão. Por quê? Porque ele se desvia do centro do Evangelho e continua buscando uma salvação meritória. Perceba, dois pontos assim importantíssimos, preste muita atenção. Se nós pregarmos apenas as questões éticas do Evangelho, nós tornaremos o povo legalista. Só que se nós não pregarmos as questões éticas do Evangelho, nós vamos gerar um povo antinomista. Você percebe? O Evangelho entre dois ladrões. Ou o antinomismo vai roubar o Evangelho, ou
o legalismo vai roubar o Evangelho, a mensagem central do Evangelho. Vou repetir: se nós pregarmos apenas as questões éticas do Evangelho, nós nos tornaremos um povo legalista. Mas se nós não pregarmos a ética do Evangelho, nós nos tornaremos antinomista. Como não crucificar o Evangelho, então, entre o legalismo e o antinomismo? Você percebe como isso é importante? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo escreve: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Paulo tinha uma profunda preocupação com isso que nós acabamos de dizer aqui, com o perigo do legalismo e o igualmente perigoso antinomismo. Por isso, as suas pregações, Paulo não falava sobre outro assunto, senão Cristo, e este crucificado. A mensagem da cruz comunica a boa notícia do Evangelho. A mensagem da cruz não fala sobre o que eu preciso fazer ou deixar de fazer. Ela fala daquilo que já foi feito por mim. Você consegue entender isso? Fala daquilo que já está consumado, pago, absolutamente concluído. E que eu agora, para ser salvo, preciso crer por uma fé que Deus me dá para crer nisso. Bem, nós precisamos entender isso. A mensagem da cruz não fala sobre o que precisamos fazer, tampouco fala sobre o que precisamos deixar de fazer para sermos salvos. Mas fala daquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo crucificado. Ali está a mensagem da salvação. Ali está a boa notícia do Evangelho. Você consegue perceber isso? Você consegue entender que ali está o centro e a vida abundante que Cristo nos prometeu? Mas eu preciso crer nessa mensagem. Como eu posso crer nessa mensagem? Romanos capítulo 10, verso 17, nos ensina. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo disse que quando Cristo é proclamado, quando a mensagem de Cristo é anunciada, a fé é dada aos homens por graça de Deus. Ouvindo pregações assim, esta fé pode inundar num dado momento o seu coração e transformar a sua vida. Devemos pregar a boa notícia do Evangelho, porque assim o Espírito Santo sobrenaturalmente abrirá os olhos, converterá os corações e conduzirá os crentes em Cristo agora às boas obras do Evangelho. Conduzirá as boas obras não para sermos salvos, mas conduzirá as boas obras porque estes já foram salvos pela graça de Deus. E agora o coração do crente não está mais baseado no seu esforço próprio para se salvar, mas o coração descansa numa obra que está consumada. Quando Cristo brada lá naquela cruz, está consumado, e então ele entrega seu espírito, não há mais nada a ser acrescentado àquela obra. Tudo já está cumprido ali, e a nossa fé naquela obra, concluída e consumada na cruz, que leva a nossa alma até Deus na eternidade. Há ainda um sexto perigo que eu gostaria de falar aqui, que é o perigo de termos um entendimento nublado quanto à centralidade do Evangelho. Esse é um perigo imenso, de você, como membro de igreja, ou você como o líder de alguma igreja, ter o seu entendimento nublado quanto à centralidade do Evangelho de Cristo. E Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 5, onde Paulo escreve: Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos
Por amor de Jesus. Perceba o que Paulo transmite aqui. Ele diz que o Evangelho está encoberto para alguns. As pessoas não conseguem perceber esta boa notícia do Evangelho. Eles não conseguem entender isso. Por quê? Porque isso está nublado para eles. Paulo comunica uma verdade aqui. O mal é uma realidade concreta. O Deus deste mundo cegou o entendimento de muita gente para a centralidade do Evangelho. Prega-se sobre tudo um pouco. Hoje prega-se uma coisa, amanhã prega-se outra coisa, um dia lê-se Levítico, outro dia lê Apocalipse, e prega-se de tudo um pouco. Mas as pessoas não compreendem a centralidade do Evangelho na Bíblia. Certa vez, um pregador disse, quando o centro se desvanece, ressaltam as margens. O que ele quis dizer? Que quando a mensagem da cruz torna-se secundária nas pregações, o secundário torna-se principal. Esse é todo o propósito de Satanás. Satanás cega o entendimento. Isso não quer dizer que ele retira as Bíblias das pessoas ou sequer impede as pessoas de irem na igreja. O Deus deste século só precisa ocultar a cruz. E a boa notícia do Evangelho é então suprimida daquele povo. As pessoas então vão criar um cristianismo meritório, ou vão criar um cristianismo baseado nas obras, ou vão buscar se salvar de qualquer forma. Mas por que isso acontece? Porque perde-se de vida a centralidade do Evangelho, que Paulo chama aqui em 2 Coríntios da luz do Evangelho, da glória de Cristo. Paulo diz que ele não pregava sobre ele mesmo, e isso é uma lástima, porque eu vejo muitos pregadores hoje falando sobre eles mesmos, seus títulos, benefícios de viver na sua igreja. Pregador, fale de Cristo, fale da cruz de Cristo. Paulo não pregava sobre ele mesmo. O evangelho dele não é baseado nos homens, o evangelho de Paulo é baseado na cruz de Cristo. Se suprimir a cruz da pregação e começar a pregar outras coisas, o cristianismo torna-se uma religião meritória, materialista e moralista. E não é bem isso que nós percebemos. O restante da Bíblia toma o lugar do Evangelho, quando este não é entendido de forma plena. E assim as pessoas tenderão a confundir a identidade do Evangelho. Em outras palavras, nós não devemos simplesmente explicar a Bíblia de forma geral. Nós temos que pregar o Evangelho. Explicar a Bíblia sem explicar a centralidade do Evangelho levará as pessoas sempre a enxergar o Evangelho como um bom conselho e não como boa notícia. Se você explicar a Bíblia sem explicar a centralidade do Evangelho, que a salvação é um ato sobrenatural da graça de Deus, você fará da sua igreja, fará do Evangelho, ao invés de uma boa notícia, você fará dela um bom conselho, e as pessoas então tentarão se salvar, quando na verdade a salvação é a proclamação desta verdade. Com relação a explicar o Evangelho, duas coisas são importantes nós ressaltarmos. Quanto mais entendermos o Evangelho, mais claramente veremos que é sobre ele que toda a Bíblia trata. Quanto mais focar no Evangelho, mais você perceberá que de Gênesis a Apocalipse é dele que a Bíblia trata. Perceba que lá em Gênesis já o Evangelho é proclamado. Quando Adão peca, Deus, ao invés de lançá-lo nu do jardim, o que Deus faz? Deus provê uma veste para Adão e Eva, e só então os expulsa do jardim. Adão merecia aquela veste. Ele fez alguma obra para merecer? Ele fez tudo para não merecer. No entanto, Deus já estava mostrando ali a essência, o coração de tudo, a boa notícia do Evangelho. Cristo consumou uma obra na cruz, e é esta obra dele que nos justifica. Nós não fizemos nada para merecer isso. Quanto mais do Evangelho você perceber, mais você olhará para Abel e verá naquele cordeiro sacrificado
a centralidade da cruz. Mais você olhará para a arca e verá ali a cruz. Mais você olhará para Moisés, você olhará para aquela rocha ferida e verá a cruz. Quando você olhar para Israel chegando nas águas de Mara, tendo ali uma água que eles não podiam beber e um lenho fora lançado ali você verá a mensagem da cruz. Quando você ver Abraão conduzindo seu filho ao cume do Monte Moriá e Isaac carregava ali o lenho, a lenha do holocausto, ali você verá Cristo e sua cruz. Você percebe? Quanto mais do Evangelho e mais da cruz você conhecer, mais o restante da Bíblia vai mostrar claramente que este é o assunto de toda a Bíblia, a boa notícia de Deus. E o contrário também é importante. Quanto mais entendermos a obra de Cristo em toda a Bíblia, mais claro o Evangelho ficará para nós. Você percebe? O Evangelho é o centro de tudo. Eu compreendendo o Evangelho, o restante da Bíblia se abre. Você consegue compreender o restante. E quanto mais você compreender o restante, mais o Evangelho vai se tornar claro e cristalino para você. Eu gostaria de concluir. Como eu disse reiteradas vezes nesta pregação, o Evangelho é uma boa notícia. O que isso significa? Que ela não depende das minhas obras. Ela não é meritória. Ninguém será salvo por aquilo que faz. Será salvo por aquilo que Cristo fez. Evangelho é boa notícia, não é bom conselho. Não adianta você pegar, abrir a Bíblia e tentar fazer isso por si só. Você vai fracassar. Ela é obra sobrenatural de Deus, ato da graça de Deus. Nós precisamos crer e descansar nesta boa notícia do Evangelho, na obra de Cristo. E assim o Espírito Santo vai trabalhar em nós, aplicando a obra da redenção, nos ligando novamente a Deus, transformando-nos à imagem de Jesus Cristo. Cada vez mais Cristo será evidenciado na sua vida e não Adão. Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Foi para isso que Deus nos amou. Foi para isso que Deus enviou seu Filho. Foi para isso que Cristo sangrou naquela cruz, para salvar pecadores, para nos provar que nós não podemos salvar a nós mesmos. Mas cuidado, porque o Evangelho tem muitos inimigos. Eu te mostrei 6 pelo menos aqui. Só que centre a sua atenção no Evangelho da graça de Deus, como Paulo disse no texto que nós lemos em Gálatas 1,6, ele diz: estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para o outro evangelho. O chamado nos é dado pela graça. É o Evangelho da graça que salva, é a cruz de Cristo que salva. É esta mensagem que Paulo sempre proclamou, e era a única mensagem que Paulo transmitia. Paulo não se preocupava com outra coisa, a não ser transmitir às pessoas a respeito de Cristo e este crucificado, porque ali não há méritos nossos. Ele foi ali substitutivamente e morreu no meu e seu lugar. E quando nós nos encontrarmos com este bendito Salvador nas nuvens do céu, quando Ele voltar, nós saberemos bem ali porque nós estamos lá. Não foi por nada que nós fizemos, foi por tudo que Ele fez. E cabe a nós aqui, ao encerrar o nosso estudo, reclinar a nossa cabeça em adoração, em louvor a Cristo, por esta obra que Ele consumou para nós. Feche seus olhos e vamos adorar o Senhor. Ó Senhor nosso Deus, nós exaltamos o Teu nome, porque foi do Teu agrado moer o Teu Filho naquela cruz, para que nós pudéssemos, ó Senhor, sermos salvos de tão grande perdição. Te adoramos, ó Deus, por esta mensagem, por esta proclamação do Evangelho, por esta boa notícia, meu Deus, que redime pecadores, que salva. Te adoramos, ó Deus, por Tua graça que nos alcançou, por esta fé verdadeira, meu Deus, que inundou a nossa alma e que cada dia mais nos leva ao Evangelho para obedecer ao nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos, ó Deus, cada dia, meu Deus, para que possamos
Ó Deus, fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por esta grande obra que está consumada lá na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nos rendemos, ó Deus, em glórias e louvores ao teu nome, em nome de Jesus. Amém.